Oi, gente! Bom dia para todo mundo que está assistindo e escutando a gente. Dia 19 de junho é o dia da conscientização sobre anemia falciforme. E esse é o tema do podcast do Ausculta de hoje. Eu sou a Lívia. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Alexia. Somos estudantes do segundo período da Faculdade de Medicina Arnes de Itumbiara. E eu queria dar boas-vindas para a doutora Mariane, que Muito se obrigada. dispôs a vir hoje, e a Amanda, que ela é portadora de anemia falciforme. Obrigada pelo convite, gente. Bem-vinda, meninas. Primeiro, eu queria perguntar para a doutora Mariane o que é a anemia falciforme. Você pode explicar para os nossos ouvintes de uma forma simples e clara? Posso. A anemia falciforme é uma doença autossômica e ela é caracterizada pela alteração da hemoglobina. A hemoglobina normalmente ela vem redondinha e ela vem em formato de foice mesmo. E com isso, na circulação, com o turbilhão da circulação, ela faz microlesões endoteliais, podendo ter anemia, podendo ter sangramentos e o principal que levam eles a, muitas vezes no pronto-socorro, dor articular, dor muscular, porque assim as articulações vão inflamando e levando a essa transformação da dor, ficando uma dor crônica. Muitas vezes não respondendo a analgésicos comuns. Respondi? Respondeu. Muito obrigada. E, Amanda, a gente queria saber, porque a gente estuda muito na teoria. A Aham. gente estuda os casos em si, só que muitas vezes a gente que ainda está no segundo período, a gente não tem essa vivência, a gente não conhece os pacientes em si, a gente Sim. conhece só os casos. E eu queria te perguntar, como que é a sua vivência sendo portadora dessa doença? Como que foi sua vida sendo portadora? Então, o diagnóstico veio no teste pezinho. A anemia, o diagnóstico, né, para detectar no teste pezinho, veio em 1998. Eu nasci em 2002. Então, já quando fiz o teste pezinho, já detectou. E o próprio SUS já encaminha para fora. No caso, me encaminharam para Anápolis. Até hoje, eu faço tratamento lá. E aí, todo ano, eu vou no hematologista. A minha vida inteira, o que mais pegou, né, era o baço. Porque o baço no paciente falciforme, ele é aumentado, ele sequestra o sangue, o que vem muitas, né, transfusões. Tanto com 16 anos, eu fiz a retirada do baço. E o meu baço tinha 26 centímetros. O que não é o normal, né, de o baço. É praticamente a metade dele. Sim. E a vivência, na verdade, é um dia de cada vez, né? Porque tem períodos que eu estou bem, tem períodos que não. A gente que é paciente meio que vai se acostumando, principalmente com a dor. A dor, querendo ou não, de um nível de 0 a 10, chega a 10. Né? E então a gente vai no pronto-socorro. Então, muitos médicos até questionam a gente, duvidam da nossa dor. Porque, querendo ou não, tem que fazer uso de opioides muito fortes, que, querendo ou não, pode causar uma dependência. Mas, graças a Deus, eu nunca tive, mas, querendo ou não, eles duvidam. Ou falam que eles que dão a conduta, duvidavam do meu pai, da minha mãe. Meu pai tinha que andar com uma pastinha com laudo, porque eles falavam, ela não tem o traço, não. Por quê? Porque a anemia vem da origem de pessoas negras. Veio lá do período da escravidão para o Brasil. Então, antigamente, não era muito informado sobre os médicos e achavam que era só em pessoas negras, não em brancas. Então, meu pai tinha que andar com laudo, muitas idas no pronto-socorro. A doutora Mariane já me atendeu em muitas crises que, assim, não foram fáceis. Mas, como eu disse, é um dia de cada vez, literalmente. Vou fazer só um adendo aqui junto com a Amanda. Muitas vezes,
o que acontece com essas crises álgicas é que o paciente, por exemplo, a Amanda, ela tem esse sorriso no rosto o tempo inteiro. E aí ela chega no pronto-socorro, por muitas vezes eu já cheguei e ela já estava lá. E aí a gente olha para ela, ela tá bem. Ela sorri. Sim. E aí ela não tem faces de dor. Só que a dor, ela também, mesmo no portador de anemia falciforme, ela está relacionada com o fator desencadeante. E, por vezes, o fator desencadeante da Amanda era um estresse agudo. Sim. Então, a gente tem que fazer um tratamento multiprofissional, mesmo que no hospital. E aí, tratar essa ansiedade dela, tratar essa parte emocional dela. Ah, a gente pode fazer um placebo? Não. Nós vamos dar o remédio. Nós vamos controlar a dor. Quando a gente começa a fazer, mesmo que a dipirona em doses maiores, que não é um opioide, e aí a gente vai fazendo em horário, e muitas vezes com hidratação também, porque daí ela começa a fazer uma hemoconcentração e piora a dor, a gente consegue esse controle. Mas por muitas vezes a gente tem que fazer morfina, tramadol, e essas medicações, elas causam sim, assim como a Amanda disse, uma dependência física, emocional e sistêmica. Então, por isso que às vezes muitos colegas não querem fazer. Outra coisa, não são todos os pacientes que precisam fazer esplenectomia. Sim. Existem os casos específicos para isso. Então, não é uma predisposição. Não, quem tem anemia falciforme vai fazer esplenectomia. Não. Transfusão de sangue é uma conduta normal de a gente fazer? Não. Dentro dos protocolos atualizados hoje, a gente não faz essas hemotransfusões de rotina. Mais uma coisa, nós somos dependentes, mesmo que brancos. Lá atrás, todos nós temos um dependente negro, um antecedente negro. Por quê? Nós somos um povo colonizado. Ah, não, minha família é toda italiana. Tá. Se a gente for fazer uma árvore genealógica, lá atrás, alguém tem o traço. Então, para ela ter anemia falciforme, o pai e a mãe têm traço. Não adianta só a mãe ter. Não. Se a mãe dela só que tivesse, ela teria só traço. E tem a porcentagem também. Quando o pai e a mãe tem 25% de chance da pessoa ter anemia falciforme, 25% de não ter nada, nem o traço, e 50% de ter o traço. Eu vim com uns 25%. Os pais da Amanda são super cooperativos e presentes na doença e nas vivências dela. Isso faz totalmente diferença, Faz né, totalmente. na sua vida. A gente viu um relato do pai dela, que por isso que a gente descobriu da Amanda e afins por sim. conta do relato do pai dela. E aí ele falou muito sobre isso que a senhora falou também, que a gente pegou muita gente também quando a gente leu, que os médicos não estavam preparados, porque, igual a senhora falou, ela chegava e não demonstrava a dor Não. dela. E o pai dela falou isso, falou que Aham. os médicos não estavam preparados para isso. E a gente, por exemplo, agora a gente está no ciclo básico, né? A gente estuda muitas questões. Ah, não, tá com isso e vai fazer esse exame, vai ter esse tratamento. Igual a senhora falou, às vezes não é isso, né? Não é só um tratamento específico que a gente vai passar para o paciente. Às vezes é muito mais, igual a senhora falou, do controle dela, de fatores externos, né? Sim, existe muita desinformação na internet, qual você falou. Que Muita. antigamente as pessoas acreditavam que era só pessoas negras. Isso. Você falou que não é necessariamente a pessoa vai ficar fazendo transfusão de sangue. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas não sabem, não conhece, porque existe muita desinformação sobre a anemia falciforme. Alexia, tem um... Desculpa, Amanda. Eu fiz muito tempo de postinho. Existem os pacientes que usam, sim, da anemia falciforme para se promover, no sentido de, ai, coitadinho,
ele tem anemia falciforme, olha, ele tem muita dor, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo. E às vezes, por muitas vezes, eu tinha um paciente que eu não esqueço dele, ele falava para mim assim, você está duvidando da minha dor? E sabe o que ele trabalhava? De recepcionista. Eu não estava duvidando da dor, tanto que eu estava medicando. Sim. Mas eu não podia afastá-lo do trabalho. O que o recepcionista vai fazer que pode levar à dor? Um excesso de ficar sentado? Tá, mas se ele ficar de pé, ele também vai ter dor. Então, a dor ela é inerente. É um processo deles. Então, a gente precisa ter essa visão também. Por muitas vezes, quando vocês começarem a passar por mim, nós vamos conversar disso. Não olhe o paciente pela clínica dele. Olha o global. Hoje a gente pegou uma criança no ambulatório que tinha febre reumática. E os meninos não tinham visto quão deprimida ela era. E por muitas vezes, como eu disse para vocês... Já virou. Já virou. Como eu disse para vocês, a gente precisa ter essa visão global. Olha, essa criança está tendo crises, será que não pode ser também comportamental? Ela mexeu nos dedinhos, ela mexeu na pulseira, ela virou, ela fez trança. Aí eu perguntei para a mãe, tem amigos? Tem boa convivência? Não. Então, a gente não pode olhar para a Amanda, eu estou usando a Amanda porque é a nossa paciente modelo, né? A gente não pode usar a Amanda como olhar para ela só, a anemia está aqui. Nós temos que olhar para a Amanda num global. Psicológico, E todas as vezes que eu chego no pronto-socorro, mesmo quando eu não posso atendê-la, o pai dela fala, pelo amor de Deus, conversa com seus colegas para mim. É porque no sentido mesmo de você ter mais humanidade, de ter respeito pelo outro, sabe? Compaixão, eu acho que é a palavra. Tô falando muito, né, Alexa? Não. Alexa, Tá incrível, tá perfeito. Alexa, fala você. Alexa, fale. A Amanda disse que quando descobriram sobre a anemia falciforme dela, ela foi tratar em Anápolis, né? Quais são os tratamentos disponíveis para anemia falciforme e como que isso pode ajudar na qualidade de vida do paciente? Em Anápolis tem um centro principal do estado de Goiás. Então, todos os pacientes diagnosticados com alguma alteração do teste do pezinho têm que ir para lá. Anápolis. E aí eles fazem esse acompanhamento e são ou liberados ou acompanhados para sempre. Literalmente para sempre. Só que essa resposta eu não vou responder. Ela vai. O que fazem para você lá em Anápolis? Então, lá em Anápolis, eu vou uma vez ou 2 vezes ao ano. E lá tem assistente social, tem a nutricionista, tem psicóloga e tem o hemato. Então, ou seja, eu não vou numa consulta só com o hemato. Eles me veem ao todo. Tanto que lá eu faço o exame de sangue. E assim, eles fazem até teste de gravidez, para você ter uma ideia. Eles fazem um check-up. Então, eu passo por todos eles me veem ao todo, entendeu? Eu não vou lá só para uma consulta. Não, lá eles são bem criteriosos. Muito criteriosos. Quando eles fazem os exames laboratoriais e fazem a medida de reticulócito, de fatores inflamatórios nela, e tem o passado, a gente consegue fazer um controle laboratorial da doença. E aí, nisso, a gente vai pegar e perguntar para ela, você teve crise nesse intervalo? Aí é onde a psicóloga e a assistente social vão entrar. Por quê? O que desencadeou? Onde nós vamos? Por muitas vezes, como eu disse, a gente só olha o superficial. E dessa forma eu consigo tratá-la no global. O que eu faço aqui? Aqui a gente faz o acompanhamento álgico. Um clínico geral, um reumato, ou mesmo no pronto-socorro. Acompanhamento álgico apenas. Lá, no especialista, é que a gente faz o controle laboratorial. Medida de reticulócitos, ver o VCH, o RDW, toda a parte vermelha do hemograma.
que cada um deles tem a sua medida, mas que no portador de anemia falciforme tem as variações importantes. E isso é tão delicado e tão complicado que é muito específico da especialidade, sabe? A nossa próxima pergunta que a gente ia falar era sobre como você lida com esses aspectos emocionais e sociais. Eu acho que a doutora também já deu uma ideia pra gente de que não é só a gente te ver como essa portadora, sabe? Existem muitas coisas em volta. Em volta. Isso, sobre a sua vida mesmo, que você não é só isso, né? Não, E você não sou. também tem várias nuances, né? Então, eu queria muito saber disso, de curiosidade mesmo. Então, eu com 13, 14 anos, eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade. Fui ao neuro e lá eu fui diagnosticada. E aí foi um momento assim muito difícil, porque querendo ou não, nós portadores já pensam, caramba, já tenho, né, essa doença, mais uma. Foi muito difícil, mas aí que vem a parte mais importante de todos, psicóloga. A terapia é, assim, uma coisa, assim, primeiramente, que toda pessoa acha que deveria fazer, né? Acho que sim, é uma coisa imprescindível na vida de uma pessoa. Então, com a terapia, com tudo, me ajudou, né? Porque me fez ver que eu não sou, sou aquela pessoa que tem doente. Querendo ou não, infelizmente, tem pessoas realmente doentes agora no leito, assim, em um estado crítico. E eu não, graças a Deus, eu tô aqui falando com vocês, vivendo minha vida, estudando, tendo relacionamentos. Então, né? Ela quer ser médica. Eu quero. Acho que por eu ver, desde criança, por eu ver a doutora Maricel, que me tratou assim na infância, por eu ver ela, a parte assim, que eu me vi, eu falei, eu quero fazer isso na minha vida. Quero ser igual a ela. Quero ser igual a ela, eu quero cuidar das outras pessoas como ela cuida de mim. E assim, eu era criança mesmo, eu tinha uns 5 anos de idade. Pra você ver, até hoje. Pra gente ver como a medicina humanizada, a medicina humanizada, ela muda, afeta. ela muda a vida das pessoas. Aquele paciente, e eu acho que como paciente, como futura profissional, isso vai me ajudar muito. Porque, querendo ou não, eu vou ter uma visão diferente daquele paciente. Eu vou me colocar no lugar dele. Eu vou ter uma visão totalmente diferente. Eu não vou seguir protocolos que a gente vê. Vai seguir bastante. Bastante. Vai sim. Mas eu vou ver o tratamento que cada um. Porque Você vai colocar a humanidade dentro do protocolo. O protocolo você vai seguir, sim. eu vou seguir, mas o que eu quero dizer é somente assim. Tanto que cada é porque eu nervosa, né? Ai, gente, um podcast aqui das artes. Meu coração tá, ó, acelerado. Alexa, desacelera o coração. Como eu falei, cada paciente falciforme é único. O meu caso não é o caso de outra pessoa que tem. Cada caso é único, né? Porque eu tenho uma coisa que ele vai ter também. Não é por causa tanto que AVC, a crise da dor torácica, né? Se você der o Google, vai estar lá. Deformidade articular. Articular, vai estar lá. Só que não é todo mundo que vai ter. Não é uma coisa que todo mundo vai ter. Então, a parte... Como toda doença, a gente não pode pegar, colocar num saquinho e falar, pronto, aqui tá a anemia falciforme. Não. Tem que ter todos isso pra ter isso, né? Não é assim, a gente tem que olhar cada paciente como... Lá dentro do hospital mesmo, nós temos outra paciente, ela é mais velha que a Amanda. E ela já tem deformidades artráldicas, ela tem dificuldade de deambular. Então, são coisas... Não tá dentro do saquinho. Sim. Você não vai pegar, sacudir aqui e falar, pronto, toma.
Anemia falciforme. Não tem Não jeito, é assim, tá? Não é. Não mesmo. Né? Eu não tenho anemia falciforme. Mas eu convivo com a Amanda. Então sabe bem como que é. Como você diz, eu não sou a Maricel, não, mas eu cuido dela, tá, gente? Já cuidou muito, já pegou muito perrengue, E a Maricel meu. cuida do meu filho. Então tá tudo certo. Doutora Maricel é maravilhosa. Um beijo, doutora Maricel. beijo, nós doutora estamos falando de você. Maricel. Tá falando muito de você. Um beijo. Doutora, quando você pega uma paciente, uma criança que tem anemia falciforme, você não lida só com a criança. Você também tem que lidar com os pais da criança. Igual a Amanda falou, que o pai e a mãe dela é apoio total, que eles são muito compreensivos, sempre estão ajudando ela. Quais conselhos você daria para pais de crianças que foram diagnosticadas com anemia falciforme? Dentro da medicina, a gente sempre vai usar uma palavra legalzinha demais. Só que não. Depende. Depende do grau de instrução desse pai. Depende do grau de informação que ele já tem sobre a doença. E é a partir daí que a gente vai conseguir acompanhá-los, acolhê-los. Mas o principal é falar para eles, olha, eu vejo vocês. Eu não sou falcêmica, não tenho traço, não tenho um filho falcêmico, mas eu tô aqui. Então, questão de apoio mesmo, de a pessoa confiar que, olha, minha filha tá doente, eu vou levar ela em você porque você vai me entender. Minha filha tá com dor e você vai vê-la. E não vai falar, é coisa da cabeça. Enfim, a gente precisa ser aquela rede de apoio dos pais. Porque daí eles começam a pesquisar a doença no Google. E lá tem um monte de desinformação. Lá, por exemplo, tem as tromboses, tem embolia pulmonar, os casos de morte. Mas a gente não sabe quanto que está aquele reticulócito que levou, assim. Quanto de hemoglobina alterada que essa menina tem ou esse menino tem. Então, são coisas que eu não consigo colocar também aqui e falar para você, olha, eu vou fazer assim, assim, assim. Não tem jeito. Depende muito. Por muitas vezes, ainda falando de Amanda e a família dela, os pais dela chegaram de um grau de ansiedade muito maior que o dela. De você ter que falar, olha, espera um pouquinho. E ir lá nos dois primeiro. E aí, se os dois, quando chegam assim, recebem uma palavra que já feriu eles, eles ficam mais agitados. Então, eu preciso acolhê-los, porque, gente, aquela coisa mexeu com o meu, mexeu comigo, é literalmente isso. Então, o pai e a mãe de vocês, se eu falar água de vocês, por exemplo, olha, você é muito levada. Você sendo mãe dela, você vai danar comigo também, vai ficar chateada. Mas você pode dizer, você é levada. No sentido porque você é dela e não minha. E aí é onde eu falo para vocês. Vocês precisam olhar no olho dessa pessoa e dizer, olha, eu vejo você. Eu enxergo você, né? Eu enxergo a dor da sua filha, acalma seu coração, vai dar certo. Por muitas vezes, a gente não vai dar certo. Mas faz aquele pai, aquela mãe respirar um pouco, acalmar um pouco o coração, no sentido de, olha, vai passar. E às vezes é só isso, né? Só. Às vezes só a isso, pessoa acolher. precisa É só esse você acolhimento. E não é fácil, né? Porque nem todo dia a gente está num bom dia. Isso. E também nem sempre a gente consegue usar as melhores palavras. Nem sempre a gente consegue levar o aconchego para aquela família. Sim. Mas pelo menos a gente tenta. E a gente, no ponto de vista de médicos, às vezes a gente, só foi isso, só falei isso, só dei essa errada. E fica na cabeça do paciente, porque eu lembro de todas as vezes que aconteceu alguma coisa, ou com a minha Ruim. mãe, ou alguma coisa ruim. E às vezes o médico não lembra, né? Então, é muito sobre isso, né? E é Sim. tão gratificante para mim, como profissional médica, escutar de um pai, de uma mãe, ou mesmo de um paciente. Muito obrigada. Você fez diferença na minha vida hoje. Então, talvez você não é a melhor médica,
Você não é a mais inteligente da sua sala, ou aquela que nem todas as mães ou pais estão dizendo bem na cidade, nossa, é a melhor médica. É. Mas você é a melhor no que você faz. Então, a gente só precisa acordar hoje, e isso vocês levem, e você depois também. Levem para a vida de fazer a diferença na vida do outro. Isso faz diferença na vida do doente. Isso a minha mãe sempre É fala, isso. que a gente pode não ser o melhor da nossa área, mas a gente tem que ser o melhor no que a gente faz. E eu acho que é muito isso. Sim. Vale muito mais isso. A gente tem contato, assim, com a comunidade, os contatos que a gente tem. E aí, a gente tava conversando com uma senhora e ela falando, às vezes a gente chega e o médico nem olha pra gente, nem tem esse contato. E ela falou do tanto que sentia falta. E a gente começou a conversar com ela e ela já saiu outra pessoa. De quando ela chegou. vezes Ela ela mudou. não Ela tem mudou dor. a Às vezes ela feição. não tá doente, ela só precisa de alguém pra conversar. Ela mudou a feição todinha. E a Sim. gente ficou... É gostoso, não é? É muito bom. A gente sai da aula até dando uns pulinhos assim de felicidade. Que é muito gratificante Levem você isso conseguir lá fazer pra frente diferença na também. vida de alguém. E, Amanda, qual conselho que você daria para todo mundo que está assistindo, que está entendendo mais sobre a anemia falciforme, que eu tenho certeza que depois de hoje, assim, foi uma aula que a gente teve aqui Foi. de vocês. E o que você diria para essas pessoas? Primeiramente, não joguem no Google. O Google não é o melhor fonte, assim, para você ter informação. Não. Existem vários grupos em redes sociais de pacientes, de pais, aos pais que têm filho com portadora da doença falciforme, que acalmem o coração. Só isso. Acalma o seu coração, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Confie no médico que você tem confiança, né? Porque que te acompanha, que é imprescindível, assim, você confiar. Por exemplo, meus pais confiam muito na doutora Mariane. Por quê? Porque ela fez. Que carga, hein? Ela Que fez. peso, hein? Que responsabilidade. Ela fez diferença na nossa vida, entendeu? E eu falo na nossa, porque meus pais estão comigo nessa. Sim. Uhum. Então não é só Não eu. é só você. E eu dando com a Amanda também, tá? Vocês não acham que eu sou Não é só não. flores, não, tá? Ela dana. Assim, ter uma vida mais saudável para quem é portadora. Assim, alimentação, exercício físico. Sem impacto, tá? Não vai fazer um crossfit aí. Mas um pilates, algo assim, muito bom. E principalmente na parte mental. Porque, querendo ou não, se sua cabeça tá bem, você vai ficar bem. Sim. Porque o nosso corpo fala muito quando a gente não tá bem. Então, o meu conselho seria esse, principal. Vamos cuidar da saúde mental, Vamos galera. cuidar da saúde Vamos mental. cuidar da saúde mental. E também, igual a doutora falou, que você não é só uma portadora. Não. Entendeu? Eu sou a Amanda. Você é a Você é a Amanda. Amanda. Você é Eu sou a vestibulando, Amanda. você é linda. Exatamente. Obrigada. Ela é super vaidosa. Eu não Maravilhosa. sou só aquela pessoa paciente doente. Eu sou a Amanda. Eu estudo, eu trabalho, eu faço tudo. Chama seu pai. Assim, às vezes, né, o pai... Ele é ciúme. Meu pai é ciumento, tá? Eu namoro, entendeu? O pai ali olhando assim. Ainda bem que meu depois pai que não tá. ele aprova. Depois que ele Depois, aprova. depois Pai que ele tá olhando aprova, ali. tudo certo. Então, assim, uma vida normal. Como a sua, como a sua, como a sua. A minha vida não é normal, não. É um pouco conturbada, né? Só um pouquinho. Conturbado. Vamos pra conturbado. academia que horas? Não, Não tenho tempo. Não tenho tempo, tô de plantão. Então, seria tudo isso. Eu sou a Amanda. Perfeito.
Ai, gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Foi incrível, Foi assim, é muito maravilhoso. diferente quando a gente estuda na teoria. Que a gente tem as aulas ali, e a gente estuda pelos livros, e a gente vendo aqui na realidade mesmo, é muito, muito, muito diferente. Eu amei participar. Muito obrigada a feliz. presença de vocês duas por estarem aqui eu hoje. que agradeço. Eu Muito que obrigada, agradeço. meninas. Tentei brincar com vocês também Ai, você é pra incrível. tirar esse peso. É, Pra Você é relaxar essa incrível. pessoa. Com a mãozinha gelada. Tá todo mundo com a mãozinha Então, gelada. obrigada por confiar em mim. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. E Muito vamos continuar obrigada. estudando e fazendo a Que diferença a na gente vida dos nunca para outros, de né? estudar. E sigam a doutora Mariane no Instagram. Qual que é o seu Instagram? Vamos, gente, vamos divulgar esse profissional. É doutora.mariane.duarte. Mariane com 2 N's e E. Sigam a Amanda também. Gente, me sigam. Amanda Gregório V. Vamos ver aqui. Tenho V. Sigam a Faculdade Artes no Instagram. Acompanhem os próximos episódios, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, igual hoje foi. Eu achei super legal. E é isso, acompanhem os próximos episódios, que Tchau, foi tchau. super legal. Tchau. Muito obrigada.